Você já sentado em casa sozinho quando de repente você sente uma presença ao seu redor? Você já ouviu algo acelerar à noite? Não importa se você acredita no paranormal ou não, todos nós já experimentamos coisas que não podemos explicar. É hora de ter certeza de que suas luzes estão ligadas. Porque aqui estão os 5 mais assombrados casas na Terra. Número 5. O Sallie House, Kansas. Construído no meio dos anos de 1800 em Atchison, Kansas, do lado de fora, o notorioso Sallie House parece como qualquer outro. Porém, é considerado uma das casas mais assombradas dos MTSY. E enquanto é possível ficar lá à noite, todos os convidados têm de assinar um conselho após entrar, para tomar responsabilidade por qualquer doença que eles possam sofrer enquanto estão na propriedade. A casa uma vez pertencia ao médico da cidade, e foi onde ele tratou todos os seus pacientes. Um dia, a mãe de uma garota de 6 anos, Sallie, chegou com a filha em seus braços, após ter colapsado com doenças abdominais. O médico sabia diretamente que isso era um caso de apendicite, e que ele teria de operar rapidamente para evitar que o órgão estivesse explodindo dentro do corpo dela. Havia apenas o suficiente tempo para dar algumas doenças, mas não o suficiente para deixá-las tomar efeito completamente. Então, enquanto a cirurgia começava, a casa estava cheia de gritos de assombramento da garota. Infelizmente, a procedura falhou e Sallie morreu na mesa de operação, com a sua última ideia sendo desse maldito homem que ela acreditava que estava torturando ela. Mais de 100 anos depois, em 1993, um casal se mudou para a casa e logo começou a experimentar eventos estranhos que parecem provar que o espírito de Sallie foi preso lá. Estranhos lugares frios, fogos inexplicáveis e ataques misteriosos no marido se tornaram comuns, assim como malfunções técnicas, objetos que pareciam se mover sozinhos e animais que refusam entrar em alguns dos quartos. Número 4. Chateau de Brezac, França. Chateau de Brezac é um edifício impressionante que foi construído em Maine-et-Loire, na França, no século XI, como um castelo. Com 7 estrelas, é o mais alto da França, e se tornou uma residência e também um set de filmes em subseguintes anos. Mas com tanta história e eventos agonizantes que ocorreram nesses muros, é talvez sem surpresa que muitos acreditam que o lugar foi assombrado. Existem vários espíritos que são reportados por convidados, o mais comum sendo a Green Lady, dizida para ser o espectro de uma filha ilegítima do rei Charles VII. Ela foi supostamente assassinada no chateau por seu marido, que o atrapalhou em ter um relacionamento com ela. Até hoje, ela é dita para caminhar pelo chapéu e os quartos ao seu lado, completamente coberta em uma roupa verde e velha, com buracos onde seus olhos e bocas deveriam estar. Suas moans e gritos podem ser ouvidos ecoando por todo o edifício em noites silenciosas, o que resultou no chateau se tornando um destino muito popular para os caçadores de espirros e aqueles que querem testar sua valentia por ficar por noite em um dos quartos loucos que mantém todas as suas características históricas originais. Número 3. Hoft House, Islândia. A história atrás do Hoft House em Reykjavik, Islândia, é estranha, porque não foi apenas o lugar de um evento histórico incrivelmente importante, mas também foi ligado com histórias de assaltos que se levaram muito mais a sério do que a maioria. Construída em 1909, tinha várias famosas habitantes, como aconselha a França naquela época, e de seguida Einar Ben, um poeta islândico. Durante os anos 40 e 50, era a localização da Conselha Britânica na cidade, e então, em 1986, era a localização do Conselho Reykjavik, que foi um encontro entre o presidente Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, o que pavou o caminho para o fim da Guerra Fria. Foi durante essa época, como a Embaixada Britânica,
que foi primeiro reconhecido como um lugar misterioso, porém, com histórias de espíritos e acontecimentos estranhos ocorrendo. De acordo com a legenda local, é assombrada pelo espírito de uma jovem garota. Embora ninguém esteja certo de quem ela é, à exceção do fato de que ela pode ser ligada ao campo de Assalto Viking, que é supostamente embaixo da propriedade. O representante britânico que morava lá, John Greenway, ficou tão perturbado pelos sons estranhos durante a noite e acontecimentos paranormais que ele escreveu para o governo britânico insistir que a conselha foi mudada para outro lugar. E sua conta foi tão empolgante que depois eles venderam a casa de volta para o governo irlandês, apenas algumas semanas depois. Até hoje em dia, a resposta oficial às perguntas sobre a casa é que não confirmamos ou negamos que o Hoft tem um espirro. Número 2. A Casa da Morte, Nova York. Nova York tem um número de propriedades que são consideradas assustadoras, mas a mais famosa de todas é a famosa Casa da Morte em Greenwich Village. Construída em 1856 para começar, era um lugar popular com os ricos, se tornando casa da família de um ticão de ferro. Eles eventualmente se mudaram nos anos 1980, e desde então a casa se tornou associada a acontecimentos estranhos. Em 1897, um novo proprietário, um famoso ciclista, experimentou um momento de desespero, em que ele atirou em um garoto jovem enquanto andava e foi subsequentemente preso. Ele sempre saiu da casa, e o próximo proprietário era nada além de Mark Twain, que também escreveu experiências paranormais, como pedaços flutuantes de madeira e sensações peculiares. Depois, os proprietários reportaram ver sombras fantásticas, visões e barulhos estranhos. E então, em 1987, algo terrível aconteceu. Uma garota jovem foi morta lá, com explosões repetidas em sua cabeça, e a polícia que atingiu a cena reportou acontecimentos estranhos, comportamentos estranhos de todos os presentes. Os pais foram presos e convictados, com a culpa de drogas por suas ações, mas sempre há a suspensão de que a estranha aura da casa pode ter influenciado o seu comportamento, com eventos estranhos também reportados nas casas do vizinho. É possível que a sombra escura ao redor dessa casa esteja agora se espalhando? Número 1. Rainham Hall, Inglaterra. O litoral inglês tem um número de casas estaduais, e uma das mais impressionantes de todas é a Rainham Hall. Primeiramente construída no século XVII, ela se tornou casa da família Townsend por quase 400 anos, mas também é acreditado ser um dos mais assombrados em todo o país, e foi a localização de uma das imagens mais empolgantes de um espirro que nunca foi gravado. A família Townsend tem sido influencial na política inglesa por séculos, com Charles Townshend casando com a senhora Dorothy Walpole, a irmã do primeiro-ministro do país, no início dos séculos 1700. Ele era um homem notoriamente violento, e depois de descobrir que ela estava tendo um casamento, o fechou nas salas de residência e nunca mais o permitiu sair. Em 1726, ela estava extremamente mal e acabou morrendo, e a maioria das pessoas pensou que era o fim da história. Mais de um século depois, entretanto, durante uma festa de Natal, os convidados da sala encontraram uma entidade misteriosa que agora é conhecida como a Senhora Branca. Acreditado ser o espírito da Senhora Dorothy, ela principalmente caminha para cima e para baixo da escala principal, que foi o local para a imagem famosa que foi capturada em 1936 para o país e a vida. Isso realmente mostra um espírito? Ou é uma brincadeira de câmera? E de qualquer forma, é possível que o espírito da Senhora Dorothy ainda caminha para cima até o dia de hoje? Você já sentiu que alguém estava te observando, mesmo quando a porta estava trancada? Você já acordou no meio da noite e jurou que ouviu sua própria voz sussurrando seu nome, mas você não estava falando? Essas casas, esses lugares,
Eles não estão apenas assombrados, eles estão esperando, porque o medo não morre com o corpo. O ódio não se apaga com o tempo, e o sofrimento, ele aprende a respirar. Você acha que essas histórias são só lendas? Que os fantasmas são apenas sombras da nossa imaginação? Então, por que em todas essas casas, os convidados que passam a noite sempre saem com uma coisa em comum? Um olhar vazio, uma voz que nunca mais fala e um nome escrito no espelho, com as próprias mãos, mas que eles juram não ter escrito. E se, quando você assistir a esse vídeo, alguém estiver atrás de você, não vire, porque talvez, só talvez, o espírito que você procura já esteja dentro de você. Desligue a luz, feche os olhos e ouça o sussurro. Você ainda está acordado.